O filme de hoje é politicamente carregado e pode funcionar alegoricamente como você quiser. Dá para dizer que aquele presidente é o Trump ou o Biden, se você quiser. Dá para interpretar, seja feliz. Não é um filme tão segmentado e tão divisivo quanto você pode imaginar. O diretor e roteirista nos informa muito pouco sobre a origem do conflito. Você não sabe por que as coisas estão acontecendo, então fica difícil saber para quem torcer. E é justamente essa a grande sacada do filme. Não é sobre a guerra civil, não é sobre o conflito, é muito mais sobre o elemento humano, sobre esses jornalistas que se arriscam e sobre os estragos que esse tipo de ambiente tem no psicológico deles. Não é uma dramatização patriota da politicagem da guerra, é uma ficção especulativa totalmente anti-guerra. Bora falar a respeito sem spoilers, vamos lá? Vamos lá. Civil War, ou Guerra Civil. O filme se passa nos Estados Unidos, num futuro próximo, durante uma guerra civil, e segue 4 jornalistas que estão tentando chegar até Washington para entrevistar o presidente. O roteiro e a direção são do Alex Garland. Ele fez o ótimo Ex Machina, tem crítica no canal, e ele também dirigiu Aniquilação, que também é bom, também tem crítica no canal. Aqui ele faz várias escolhas inteligentes, ele consegue achar espaço para acusar certas ações e certos tipos de pensamentos como universalmente errados. Tem um personagem que fala uma coisinha antes de uma ação que você fala, isso é um típico pensamento republicano, por exemplo. Mas o diretor nunca nos oferece uma contextualização precisa. Não é sobre o conflito, não é sobre a guerra civil, é sobre as pessoas que estão envolvidas nela. O filme faz uma homenagem ao jornalismo de guerra, a essas pessoas que vão lá no meio do conflito, no meio das batalhas, no meio da morte, para tentar registrar para que o resto do mundo possa saber o que está acontecendo. O diretor demanda a sua atenção nos primeiros 10 minutos, já com um dos silêncios mais impactantes que eu lembro ter visto no cinema. Aliás, o trabalho de som desse filme é excepcional, tanto por contraste, então às vezes tem uma explosão, depois um silêncio que te prende de uma forma que você fica vendo o resultado daquela explosão e não tem barulho nenhum. E quando chega a hora também, os tiros são muito altos, parece uma coisa que o Michael Mann dirigiria, talvez. É muito bombástico, é muito alto, é agressivo para os sentidos, como uma guerra deveria ser. É um desses filmes que te prendem já com 15 minutos, e eu tava dentro da história, mesmo com pequenos probleminhas. Eu vou chegar lá mesmo especulando certas coisas, mesmo questionando certas coisas. Eu nunca me desapeguei do filme. Além da sonoplastia excepcional, temos também aqui um bom trabalho de cinematografia. O filme é bem fotografado. O diretor usa as fotos tiradas pelos personagens o tempo inteiro. É um segundo de imagem estática em preto e branco que intensifica as cenas de conflito, as cenas de violência, mais ainda do que o esperado. São imagens que ficam na tela só por meio ou um segundo, mas elas entram na mente do espectador e não saem mais. A dose de violência do filme é bem calculada. É um filme, sim, muito violento, mas ele sabe o momento de te chocar. Se fosse demais, se fosse o tempo inteiro, o público também ficaria desensibilizado, assim como os personagens. É outro assunto que o filme aborda muito bem, mas as cenas mais violentas vêm em ondas, então você fica chocado com uma coisa e o filme te dá 5, 10 minutos para descansar, às vezes mais, depois você fica marcado com outra e por aí vai. E assim como a violência, as sequências de ação que não são necessariamente violentas, às vezes se resumem em alguém atrás de uma pilastra tentando não levar tiro. Não é sempre a coisa mais violenta que você vai ver no mundo, mas sim, há também bastante ação, mas muito bem dosada, jamais fica cansativo. Inclusive o diretor guarda o melhor, entre aspas, né? Depende se você considerar isso algo bom, mas a parte mais carregada de ação para os 15 minutos finais. E é tenso pra caramba, todas as sequências de ação são tensas porque você genuinamente não sabe qual personagem vai ficar vivo e qual vai morrer. Você em momento algum tem aquela segurança Marvel de, não, esse aqui é o protagonista, esse aqui não morre. Não, é uma coisa meio Game of Thrones, nas temporadas boas, onde qualquer um pode morrer a qualquer momento.
Essencialmente, o filme é um road movie, o que eu gosto muito, sabe? Esses filmes de estrada, onde personagens param a cada tanto para se deparar com um pedaço da realidade do que tá acontecendo, e no trajeto você tem tempo para desenvolver os personagens, botar diálogos. É um road movie de guerra. Eu gosto da maneira como o filme mostra as bordas do conflito, os personagens não estão sempre numa zona assim carregadona de guerra, às vezes eles estão numa estrada relativamente calma, mas logo ali na esquina tem alguma coisa acontecendo, ou você para lá numa fazenda e parece calma, mas não sei não, será que a gente anda mais um pouco? Melhor, né, voltar, sabe? Fica uma tensão no ar o tempo inteiro, você não sabe quem é o inimigo, quem não é, quais são as facções que estão brigando, às vezes aparecem dois soldados, você não faz ideia se eles são do bem, do mal, e o próprio bem e mal não tá bem desenhado nesse filme, então você fica assim perdido, mas é um bom perdido, é um perdido proposital. Eu não teria me incomodado com um pouquinho mais de informação sobre o que gerou esse conflito. O filme te dá algumas coisas, ele mostra que tem, por exemplo, uma cidadezinha inteira totalmente alienada, que não participa, que há pessoas também que fingem que o conflito não aconteceu, que foram morar numa fazenda, e esse tipo de coisa provavelmente aconteceria. O filme te dá pequenas informações como, o presidente ficou um terceiro termo, sendo que a gente sabe que só podem 2 termos nos Estados Unidos, então isso pode ter sido a causa, ele fala alguma coisa de bombardeio, enfim, ele joga pedaços, mas você não sabe como o conflito começou, você sabe que o Texas e a Califórnia, os estados Texas e Califórnia se uniram, uma das facções que tá nessa guerra. Aí você fala, Califórnia e Texas, eles não são, né? Por que eles estão juntos? Pode ser até uma maneira do diretor falar, tá vendo, galera, isso aqui não é um filme democrata contra republicano, isso aqui não é um filme galera do Trump contra a galera do Biden, até pode ser, mas ele tá falando, olha, se Califórnia e Texas se uniram é porque o conflito tinha outras vertentes, é porque não é exatamente como você tá querendo interpretar. Assim, por um lado eu fiquei assim, Califórnia e Texas. Por outro, eu entendo a ironia dele não ter explicado, entendo as possíveis implicações dele falar, olha, a guerra o buraco era muito mais embaixo, é tanto que antigos rivais se uniram. Então, você realmente não sabe, é um filme muito especulativo nesse sentido, cada um pode sair dali com a sua própria verdade, mas até por se tratar de um road movie, que é um tipo de narrativa com bastante diálogos e bastante tempo para exposição, dava para ter informado o público um pouquinho mais sem cair numa coisa, é um filme idealista, é um filme com tal viés político. Dava só para ter contextualizado o público um pouco mais, até porque havia espaço para isso sem cair na exposição barata, muitas cenas dentro do carro, muitas cenas de diálogos, e o filme foca muito mais naquela coisa da profissão e do jornalismo do que por que esse conflito está acontecendo. Eu entendo a escolha do diretor, mas um pouquinho mais. Não, me dá só quando começou, qual foi o dia D, qual foi qualquer coisa, sabe? Ele poderia ter se informado um pouco mais, fica vazio. Vamos falar do elenco. A Kirsten Dunst tá ótima aqui, eu adoro a cara de cansada dela, você realmente compra que aquela mulher viu de tudo e mais um pouco, tá totalmente dessensibilizada à violência. Tem uma cena que ela fotografa uma coisa e você fala, uau, ela mal tá reagindo, né? Uau! Eu acreditei que ela tá há décadas nessa profissão, você vê que tem uma cena, inclusive, que ela se olha, envolve um espelho, não vou dar spoiler, mas envolve um espelho que você tem uma ideia muito boa de como ela tá desassociada de outras coisas da vida, de uma vida normal, de uma vida sem violência, sem caos, sem conflito. E a personagem tem uma preocupação genuína com a jornalista mais nova, porque ela se vê naquela mulher 20 anos antes, e aí tem uma coisa meio, não entra nessa não, tananã, mas sem cair pro clichêzão. O filme tem 3 ou 4 oportunidades de cair pro clichê, mas ele consegue evitar. O Wagner Moura também tá ótimo, e ele complementa bem a energia dela, porque ela tá sempre... vamos lá, mais um dia dessa existência infernal. Eu até me identifico muito com ela. E ele não, ele tem energia lá em cima. Não que seja saudável, ele parece não tão afetado pelos conflitos, porque ele gosta da violência, ele sente adrenalina, what a rush, né? Só que também não é saudável, é só uma maneira diferente de internalizar aquele tipo de vivência. Então, ele é meio viciado na adrenalina, mas continua meio piradão. E a cena mais carregada do filme, em termos dramáticos, é dele, e também o meu diálogo preferido do filme é dele, a última coisa que ele fala no filme. Aquele Spain, acho que assim fala, faz o antes para o depois da personagem da Kirsten Dunst. Então, uma já tá cansadona do emprego, já tá desensibilizada, já tá abatida por tudo que viu. A outra é aquela jornalista jovem, aspirante, que ainda tem, né, quer conhecer, ainda tem curiosidade, ainda tem energia e ainda tem tudo aquilo, mas rapidinho
ela aprende as realidades da guerra. Aliás, é uma vocação muito estranha quem opta por ter... Não estou julgando e nem criticando, pelo contrário, tá? Mas a pessoa que, olha, eu vou seguir aquele soldadinho lá no meio do tiroteio porque eu preciso... É muito nobre quem faz isso. O Stephen McKinley Henderson tá bem, ele leva uma dinâmica de experiência para o carro. Não que os outros jornalistas não sejam, mas ele é mais veterano ainda, tem também o quezinho de figura. Eu não vou chegar ao ponto de falar que é uma figura paterna para jornalista mais jovem, não, mas é um desses exemplos que poderia ter entrado num clichêzão do mentor, e o filme consegue fugir disso, mas a presença dele no quarteto é bem-vinda. O Jesse Plemons está no filme na cena mais tensa, é disparado um momento mais sufocante. Além do ator ser muito bom e já ter uma coisa meio inquietante, ele parece estranhão e o jeitão e tananã, também é um ótimo exemplo de como uma caracterização pode deixar uma coisa tensa pior ainda, porque ele tá lá com a roupinha de militar, até aí tudo bem, mesmo sendo o Jesse Plemons, mas ele tá com a mão toda quebrada, então você consegue imaginar o tanto de coisa que ele fez, e um óculos vermelho, então é uma coisa errada, um óculos que o Ken da Barbie usaria, não combina, aquele óculos ele deixa o personagem mais esquisitão ainda. Guerra Civil é um filme que te obriga a tomar suas próprias decisões e te confunde pra caramba no processo. Às vezes você pode estar achando que tá do lado dos mocinhos, mas será que está? Ou se não, sei lá, aquele cara claramente representa tal coisa da vida real, mas às vezes não. É tenso, inquietante, desconfortável e assustadoramente plausível. A montagem é um pouco precoce, tem uns momentos estranhos onde os personagens saem de uma ambientação e na cena seguinte já estão em outra, parece que ficou faltando uma cena de transição ali. Poderia ter mais substância? Poderia, mas eu consigo apreciar o que ele estava tentando fazer aqui. É um filme anti-guerra, é um filme que fala com o que está acontecendo no mundo, mas orquestrado de uma forma para não dividir, para não segmentar totalmente o público. Cada um extrai dessa história o que quiser. Resumo da ópera, nota... 8,4. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.